universitários ou recém-graduados, que por meio de trabalho dentro da organização e intercâmbios, exploram e desenvolvem o potencial de liderança para impactar positivamente na sociedade. A ESEC foi fundada em 1948 e hoje está presente em mais de 100 países, 1.700 universidades, além de contar com 4.000 organizações parceiras, 50.000 membros voluntários que realizam em média 10.000 intercâmbios por ano e praticam 10.000 experiências de liderança. Nós somos também reconhecidos pela Unesco como a maior organização de universitários do mundo. Vocês estão no Talk Show ESEC Futuro e Carreira. Aqui vamos falar sobre as características que o jovem precisa desenvolver e demonstrar para ter sucesso profissional e pessoal. Para mediar esse evento, eu convido Luísa Utzig, ex-membro da ESEC e também presidente do Comitê da ESEC em Chapecó no ano de 2010. Boa tarde a todos. É uma honra para a ESEC em Chapecó contar com a atenção e o interesse de todos vocês nessa tarde. Nós preparamos esse evento justamente para possibilitar que informações importantes sobre carreira e futuro sejam discutidas entre os nossos convidados especiais e também os estudantes da nossa região. Então, para a gente iniciar o debate, eu gostaria de convidar Érico Assis, jornalista publicitário, professor universitário, tradutor e coordenador do curso de Publicidade e Propaganda da UniChapecó. Rogério Aragão Quaresma, presidente da ESEC no Brasil 2011-2012. E Valéria Gomes, representante da Companhia de Talentos, consultoria especializada no recrutamento e na seleção de gerentes e altos executivos. Eu gostaria de agradecer vossas disponibilidades e pedir que vocês brevemente se apresentem para os nossos convidados. Boa tarde a todos. Meu nome é Valéria, eu represento a Companhia de Talentos. Espero poder cooperar com vocês ou agregar algum valor aí no sentido de falar um pouquinho do jovem. A Companhia de Talentos é hoje uma empresa que trabalha essencialmente com a entrada do jovem no mercado de trabalho. E hoje, nos últimos 10 anos, a gente está capitaneando a pesquisa dos sonhos sobre a empresa onde os jovens sonham trabalhar. E isso nos dá aí muito subsídio para poder estar discutindo e trazendo aí algumas leituras dessa pesquisa para vocês. Bom, espero poder agregar e compartilhar com vocês. Okay? Boa tarde, meu nome é Érico, eu fui convidado pela ESEC, agradeço o convite. Eu estou aqui como representante do meio universitário. Eu sou professor há 5 anos, professor aqui na UniChapecó mesmo. Sou coordenador do curso de Publicidade e Propaganda, tenho alguns alunos aqui também na sala, eu sou de jornalismo também. E bom, a minha parte aqui realmente é falar como é que a universidade vê essa geração Y e qual é nossas perspectivas quanto a lidar com esse público. Boa tarde a todos os presentes. Como foi apresentado, meu nome é Rogério, eu sou diretor da ESEC no Brasil, do Escritório Nacional da Organização e além do presidente. E eu acredito que nesse painel eu represento a parte que direito, eu sou especialista em trabalhar com jovens agora, trabalhando dentro da organização diretamente com a geração Y, um pouco da geração Z, que é próxima, e acredito que com essa experiência eu vou poder agregar algumas perspectivas sobre o que eles procuram, que ambiente se sentem mais confortáveis, e também aquilo com que as nossas organizações parceiras da ESEC, do programa de intercâmbio e de outras formas, esperam e têm nos dito que esperam desses jovens uma vez que venham para dentro dessas organizações. Obrigada. Para que o talk show, então, ele seja dinâmico e todos os assuntos sejam comentados, nós temos alguns pontos previamente preparados e todos os presentes, então, receberam papel, caneta e alguns membros da ESEC estarão de fácil acesso para recolher as perguntas, caso alguém queira fazer alguma pergunta escrita, e também com o microfone à disposição de todos vocês. Então, sintam-se à vontade para interromper,
questionamentos ou colocações que venham a contribuir ao talk show. Bom, para iniciar nossa conversa, então, sobre carreira e futuro dos jovens, a gente vai abordar sobre a nossa geração, a geração Y. A geração Y ela tem assumido cargos importantes em empresas e organizações, e esses profissionais eles são proativos, criativos, gostam de aprender e trabalhar principalmente em equipe. Mas como a agilidade e a novidade são seus principais atrativos, eles têm pressa em subir de cargos e muitos deles acabam deixando seu emprego em busca de outras oportunidades, gerando uma alta rotatividade nas empresas. Então eu gostaria de fazer a primeira pergunta para a Valéria, que se refere ao seguinte: as empresas elas buscam profissionais com o perfil da geração Y, e quais cargos e posições eles são mais requeridos atualmente? Primeiro, voltando só um pouquinho aí sobre o mapeamento das gerações, né? A Y, eu acho que é a geração que vai entrar agora, não tem como não tê-la, né? Porque ela vai ter que entrar. A X e a Baby Boomer está nesse momento se aposentando, então obrigatoriamente a X, a Y vai ter que entrar, né? Então, normalmente, pela idade, começa aí todo o processo, todo o pessoal que está entrando no mercado de trabalho é a geração Y que está entrando e não tem como ser muito diferente disso. Mas a gente já vê, chegando aos cargos de gerência, eu acho mais, em termos de diretoria, mais difícil em função da idade, mas em cargos de gerência a gente já vê a geração Y chegando lá, né? E uma das coisas que o mercado começa a ver, começa a respeitar, é o Y que de alguma forma tem aí um pouco de maturidade para também valorizar a geração anterior a ele, que construiu aquele mundo para onde ele está entrando. Então, na hora que a gente consegue fazer com que essas duas gerações trabalhem juntas e vejam o que é o valor de uma e o que é o valor da outra, tem dado um resultado muito interessante. A X vem trazendo aí toda a experiência dela, ela construiu todo o processo, e a Y vem trazendo realmente agilidade, modernidade, mas ainda precisando buscar solidez no comportamento. Então, ainda falta um pouquinho de consistência na Y, até porque realmente não tem tempo de vida para isso, não tem experiência, né? Então, na hora que se consegue entender isso, a Y tem o crescimento dela. E aí, quando você me pergunta se o mercado está absorvendo, ele tem que, né, para todos os cargos que são iniciantes, ele tem que buscar na Y, não tem outra forma. Para os cargos mais maduros, a geração Y ainda vai estar competindo com as pessoas da geração X que ainda estão no mercado e estão atuando. Então, claramente a gente vê isso. E quando a gente vê o Y entrando em posições gerenciais, são aqueles Y que já vêm aí trazendo mais maturidade no comportamento. Rogério, como você falou que você trabalha lado a lado com os jovens dessa geração, eu gostaria que você nos colocasse quais são os principais desafios de trabalhar com essa geração diariamente. Bom, acredito que a maioria dos presentes vai entender bem quando eu falo dos desafios, porque a maioria se encaixa nessa faixa etária e demografia da geração Y. É uma geração que está acostumada a muitas coisas ao mesmo tempo. Então, mídias sociais, diferentes atividades, então está acostumado a fazer várias coisas, tem uma expectativa de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Além disso, é uma geração que foi bastante mimada. Teve muitas oportunidades, fez muito daquilo que quis, então entra na vida profissional se perguntando muito o que quero para a minha vida. E é bastante exigente em relação ao que encontra. Então, um desafio de trabalhar com a geração Y é oferecer, proporcionar um ambiente que permite àquela geração satisfazer suas expectativas. Então, essa geração tem mais expectativa de participar da tomada de decisão, tem mais expectativa de se comunicar mais, participar de projetos e responsabilidades bastante dinâmicas, e tem um formato de trabalhar uma forma de trabalhar bem dinâmica também, que pede que aquelas pessoas que estão trabalhando junto com elas também entrem no ritmo. O que nem sempre é muito fácil, né? Porque são eles que estão entrando, a geração Y que está entrando. Então, um desafio também é fazer com que essa geração se dê conta que elas que são as novas, elas que são as novas, essas pessoas que são as novatas. E isso gera desafios por si só. Obrigada. Falando um pouquinho sobre o espaço da universidade, qual que é a melhor forma de
capacitar esses jovens, na sua opinião? Como que a universidade encanta eles diariamente para prender a sua atenção? Esse termo que você usou, encantar, a gente usa bastante, a gente discute bastante entre os professores, porque parece que a intenção dos alunos é estar lá para ser, às vezes, entretido também, a gente usa essa palavra. Enquanto antes pensava que a universidade é um lugar que você ia para aprender, e você tinha um objetivo, escolher um curso, chegar lá, assistir às aulas e tirar dali um conhecimento para você usar no seu trabalho, sua profissão, sua vida. Parece que hoje existia uma pretensão do professor de convencer aquele aluno de por que ele está ali e o que ele tem que fazer ali e qual é a função de ele passar para a universidade para depois ir para o mercado de trabalho. Por que ele não poderia ir direto para o mercado, né? Se ele é tão ansioso, por que ele não poderia correr e passar para esses cargos que ele tanto almeja, né? Por que ele tem que passar por esses anos na universidade? Então a gente trabalha muito com essa questão de como eu convenço esse perfil de geração Y, essa pessoa Y, a entender que aquela função do professor ali ensinando teoria, às vezes, tem um objetivo de preparar ele a ser uma pessoa que vai se adequar no mercado de trabalho e que não só vai se adequar ao mercado de trabalho, mas também vai ter capacidade de entender que veio muita coisa antes dele, está colocando agora, e saber aplicar esse conhecimento anterior, que é a teoria, que é a ciência, que é o que a gente tem lá para ensinar na universidade, vai servir para ele como profissional. Uma coisa que eu quero colocar sobre geração Y, sobre geração Z, sobre geração X é algo que eu também comecei a pesquisar e sempre aparece também algum trabalho dos alunos do meu curso, é que não existe uma precisão sobre esses termos, né, muito científica, são termos mais de marketing, de mercado mesmo. Né? Agora mesmo, essa semana que eu passei olhando alguns artigos sobre isso, eu vi que algumas definições me encaixam. Eu nasci em 1980, eu me encaixo como geração Y, algumas me dizem que eu sou geração X, alguns dizem que o grupo que está entrando no mercado agora seria a geração Z, e não mais a Y. Então é uma imprecisão, assim, mas tem, claro, umas características em comum. Né? E uma coisa que eu quero ressaltar, principalmente quanto a essa discussão das gerações e dessa classificação delas, é que ela não é restritiva. Não quer dizer que toda geração a gente vai ter indivíduos todos iguais. Né? São características que fazem parte de uma grande quantidade de indivíduos, mas não padroniza eles. Obrigada. Valéria, gostaria que tu começasse respondendo essa pergunta e que ela também pudesse ser discutida por todos.